Está apresentando. Como é que eu faço para apresentar, professora? Aí você agora clica em cima desse pretinho e clica no teu documento de PowerPoint. Clica no pretinho de novo, clica lá, apresentar, do lado direito, nas 3 bolinhas. Certo. Aí tem aqui, no 3 bolinhas, certo? Apresentar. Não, acho que é do lado esquerdo, Andréa. Detalhes da reunião, aqui está dizendo detalhes da reunião. Não, não é detalhes, Anexo, não. Não, anexo. é aqui, ó. Antes das 3 bolinhas tem assim, apresentar agora. Agora. Pronto, você Aí clica. Aí vai eu aparecer essa tela pretinha aí para você. Você clica nela e depois de clicar nela, vai no teu PowerPoint e clica, que aí ele vai aparecer. Certo. Tá bom, vamos ver aqui. Apareceu uma tela que tem assim. Aí Você está agora vai para o teu apresentando para PowerPoint. todos. Aí agora cadê o teu PowerPoint? Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Cadê meu Minimiza a PowerPoint? tela e vai no PowerPoint. Não precisa minimizar, Certo. não. Vou no meu Pronto, PowerPoint. aí agora talvez tenha, né? Que Deixa eu botar minimizar. aqui, ver se. Deu? Tá dividido, a gente não está vendo o PowerPoint, a gente está vendo o teu desktop. Deu. Pronto, fechou. Fechou, bombom. Opa, uma coisa boa. Agora pode botar em Bom, modo apresentação também, se você quiser. medo de mexer e não dá mais certo. Não, então vai, continua, Vamos tá deixar beleza. quieto, né? Tá, pode ir. O ruim, sabe o que é? Que eu não estou vendo o povo, assim, eu não estou vendo a Tem foto esse de probleminha ninguém. quando a gente está apresentando, Andréia. Aí a Ai, que gente está te angústia. vendo, Mas... Andréia, Ah, esse é um tá. problema de Oi? quando todo mundo está apresentando. Nós estamos te vendo, Ah, mas você só vai então ver o é. que aparece na Então, se apresentação. alguém, se eu peço à turma que, ao invés de fazer comentários por escrito, fazer verbal, né? Legal. Para que a Legal. Eu gente vou possa. desligar o meu microfone agora, tá? Para poder não dar Tá interferência. joia, tá joia. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Andréa, eu sou aluna do mestrado da Unifor. Vim fazer essa disciplina com a Grace, né, com a professora Grace, com esse objetivo de meu estágio da docência. A academia ela é um espaço que muito me encanta, que eu tenho desde aluna, fui aluna da Unifor, fiz especialização na Unifor, e a academia ela é um espaço que me agrada, que me dá uma sensação de bem-estar danado, tá? Então, assim, eu vou apresentar sobre esse método de pesquisa. Gostaria muito que todos vocês participassem. Olha o meu desafio, né? Primeira vez apresentando para uma sala de aula virtual, né? Então, assim, já é outro desafio, né? Enquanto sendo professora nesse momento, monitora, né? Eu queria falar para vocês sobre pesquisação, né? Primeiro, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm noção do que é esse método de pesquisa, se vocês já ouviram falar, se existe, né, se na vida, né, acadêmica de vocês, em algum momento vocês se depararam com esse nome. Alguém de vocês gostaria de falar? O que poderia ser? Vitor, tu que é bem engajado em pesquisas, você já ouviu falar? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, câmbio, gente. É o seguinte, daqui a pouco vão aparecer os irmãos de vocês aqui, tipo o irmão da É, Suelen do meme. Não, ó, não me deixem sozinha, porque eu vou ficar perguntando para vocês as coisas. André, Vamos a gente está ouvindo bem interagir? direitinho. Vai, Tá, gente, alguém liga joia. o microfone Que e tal? comunica. Vai, Keila, Desculpa, meu Kátia. celular travou e eu tava Vitor, tu que tentando. tem. Eu te fiz uma pergunta específica, quando a gente estava na sala de aula, você já falava de pesquisas, que fazia parte de grupos de estudo e tal. Você tem noção do que seria uma pesquisação? Pelo nome, te sugere alguma coisa? Kátia, o nome te sugere Eu alguma acho, coisa? bom, eu sou do meio da pesquisa, eu acho que eu já ouvi falar, mas especificamente eu não sei o termo, mas eu Uhum, acho, pelo nome pesquisação, deve sim. ser alguma pesquisa relacionada a você estar pesquisando e você estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, alguma ação, Massa, eu acho que massa. alguma modificação naquele campo,
ou fazendo alguma interferência. Eu acho que deve ser Perfeito. isso. Uma Perfeito. pesquisa que Vitor. traga benefícios para o campo, né? Também através dessa pesquisa. Perfeito. Andréia, Isso. a clínica Oi. escola. A clínica Uma escola poderia ser pesquisa considerada planejada, Renata, pesquisação? desculpa, André, Vamos lá. Vamos lá. uma Eu não sei pesquisa quem está falando planejada. comigo. É uma Agora é a pesquisa, Kátia. isso. A pesquisa planejada. Perfeito. Uma pesquisa planejada, né? Exatamente. Outra pessoa me Andréia, perguntou. Oi. eu, Quem Juan. é? Juan. Oi, Pronto. Juan. A Oi. clínica escola, ela pode ser considerada uma pesquisação, onde a gente vai estar atuando e pesquisando? Pesquisando, isso, usando teoria, prática, né? Ela é um espaço de uma intervenção, exatamente, né? E nós vamos ver aqui que a pesquisação, ela é uma pesquisa que ela tem uma função muito interessante, que é proporcionar mudança e trazer uma resposta de imediato, né? Assim, não é uma coisa a longo prazo, né? É uma coisa que a gente já sente, né? Na hora que a gente está participando, a gente já sente essa mudança, ela é mais ativa, ela é uma pesquisa muito ativa, né? Bom, gente, a pesquisação, quem primeiro falou de pesquisação, né? Os livros falam que foi Kurt Lewin, mas a gente não sabe se esse termo foi criado por ele ou se ele já pegou esse termo e acoplou na pesquisação, né? A pesquisação, ela teve início na década de 60, né? Foi o boom. A pesquisação, ela surgiu na década de 60, mas por questões, pelo próprio método da pesquisa, né, de interferência, porque Kurt Lewin, ele foi um grande estudioso de grupos, né, tanto que ele fala sobre dinâmica de grupos, né, grupos e teoria de campo, teoria de grupo e campo, né? Então, nesse período que ele lidava muito com o social, tiveram muitos conflitos. E por 3 décadas, a pesquisação ela deu uma caída, né? E aí, em 1990, já quando Kurt Lewin estava nos Estados Unidos, essa pesquisa começou a existir e ela a ser até mais associada a TCC, porque ela é uma coisa muito mais pragmática, ela é muito prática, ela é ação, né? Então, hoje é uma pesquisa muito utilizada, né, em vários campos, tá certo? Mas aí a Kurt Lewin foi que colocou essa pesquisa, né? Trouxe para nós essa pesquisa. Bom, em alguns momentos nós vamos ficar nos repetindo, mas eu acredito que tudo aquilo que a gente bate, ela vai sendo melhor compreendida, né? Essa pesquisa, ela tem ela é o tipo de pesquisa eminentemente social, né? Ela tem que ser feita com o social, né? É uma pesquisa empírica, né? Na prática, ela é feita, né? Então, ela não pode ser só uma pesquisa teórica, né? A teoria e a prática, elas estão juntas, né? Ela é associada... Posso interromper? Claro, deve, sempre. Não, é mais um fato de curiosidade de saber se você vai disponibilizar o slide, porque é um tema muito interessante, né? Aí você Posso escrever. Posso sim, eu posso encaminhar para o nosso grupo, tá certo? Tá, obrigada. Depois a gente encaminha, contanto que a gente Andréia, aqui. só uma questão, que isso que ajuda. Andréia, você consegue ver os nossos comentários? Nem isso. Nada. A gente está comentando muito, viu? Só elogios. Super esquizofrênico, professor, os negócios. Mas, assim, a gente está elogiando muito aqui a sua atuação, a sua proposta. Isso que a Ju está dizendo, esse material, a Andréa vai disponibilizar no nosso grupo, tá? E eu também vou disponibilizar no material didático, tá certo? Perfeito. E, realmente, esta é uma temática importante, tão importante quanto essas outras que a gente vai ver no podcast de vocês, viu? Uhum. Legal. Perfeito. Enfim, ela é uma pesquisa, né, que a gente pode dizer que ela é associada a uma resolução de problemas coletivos, né? Assim, como é que a gente pode pensar isso? Nós precisamos pensar num problema de ordem coletiva e ela perfeitamente se aplica a uma resolução de problemas coletivos, né? Como disse, acho que foi a Juliana, que eu gravei bem o nome dela, né? E o próprio Vitor, ela é interventiva. É uma pesquisa que
precisa da nossa participação e da nossa intervenção. A gente não pode chegar no campo mudo e calado e depois sair. Não existe na pesquisação. Na pesquisação é a participação, é o envolvimento nosso do pesquisador e do participante. Isso nós vamos ver lá na frente, né? Bom, os pesquisadores, né? Na pesquisação, os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. O que é que eu quero dizer com isso? É que tanto o Vitor, que é um pesquisador, que está num setor, numa comunidade, numa sala de aula, onde quer que ele esteja, ele entra com o conhecimento e ele absorve conhecimento e aceita que o conhecimento dos participantes estejam nessa pesquisa para contribuir nessa pesquisa. É uma pesquisa de troca, é uma pesquisa que tem um objetivo em comum. Todos estão envolvidos nessa pesquisa, não tem ninguém recebendo. Todos estão dando e todos estão recebendo, certo? A pesquisação ela é um método de condução de pesquisa aplicada, orientada para elaboração de diagnóstico, identificação de problemas e busca de solução. Veja, gente, o que seria uma pesquisa aplicada? Seria uma pesquisa em que eu preciso intervir. Eu preciso mexer. Se eu entrar nesse lugar, eu preciso sair de lá, né, construindo alguma coisa, provocando alguma mudança, né? Essa questão da elaboração do diagnóstico eu já vou falar no próximo slide, mas como tudo na vida, como em todos os nossos trabalhos, nós precisamos elaborar um diagnóstico, né? E esse diagnóstico Pois não? Oi, André. Assim, então, como a Cátia falou, você é uma pesquisa programada, mas como há modificação do ambiente e que essa modificação vem dos participantes, essa programação é modificada ao longo da pesquisa, não? Com certeza, com certeza. Mas você mantém uma programação, acho que quando você cai em campo, isso pode dar uma modificação por completo. Perfeito. Aí você tem que estar, não sei, eu imagino que... Isso, quem é que está falando? A Cristiane, tem que ter várias opções de leques de saídas. Isso, e tu está me falando de hipótese, tá certo? Tu está me falando de hipótese diagnóstica, e é isso, né? E é o que mais tem nessa pesquisação. Ela é Andréia, só uma questão, assim, eu acho que você está trazendo uma síntese muito importante e, assim, eu estou adorando a forma como você está abordando o tema. E, assim, eu queria só ratificar o que a Andréa disse, viu, minha gente? Então, assim, pesquisação está vinculada imediatamente àquilo que a Andréa falou, à intervenção, né? E aí tem uma questão que eu queria aqui só retomar um pouco ao que a gente falou, só para fazer articulação. Não era necessário, mas eu achei interessante. Fazer uma articulação e diferenciar, por exemplo, da pesquisa de inspiração etnográfica, porque eu posso fazer uma observação participante, mas eu não preciso, por exemplo, intervir diretamente àquele grupo que eu estou pesquisando. Na pesquisação, não. Na pesquisação, pressupõe que lá na pesquisa, eu, né, pesquisador, ou meu grupo de pesquisa, irá atuar junto a um determinado grupo para intervir. Então, haverá, sim, aí de modo direto, a intervenção do pesquisador. A Andréa foi brilhante quando ela disse isso. E quando a gente faz um diagnóstico, Cristiane, você vai perceber lá na frente que a gente faz um diagnóstico, mas a pesquisação ela tem um mecanismo de nos estar avaliando o tempo inteiro. Então, a gente faz um diagnóstico... Só uma questão de novo, Andréa, desculpe. A Juliana colocou assim, isso me lembra grupo focal. Não, Ju, o grupo focal, a gente vai depois, nesse momento de AV2, nós vamos ter um encontro sobre o grupo focal, eu vou trabalhar de modo muito direto com vocês sobre isso, vou apresentar todo o protocolo, mas o grupo focal não tem necessidade, por exemplo, de uma intervenção, entende? Depois a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Vai tratar melhor sobre isso. Tá joia, Ju?
Então, assim, fazemos o diagnóstico, identificamos um problema e, diante desse problema, a gente busca uma solução. Nós precisamos buscar uma solução, né? E como a gente vai buscar essa solução, isso vai ser muito cíclico, né? O tempo todo avaliando o caminho que a gente está traçando, se a gente está no caminho certo, e se a gente trilhar um caminho e a gente perceber que esse caminho não é adequado, a gente pode buscar novos caminhos com o intuito de resolver o problema e dar solução para o problema. Combinado? Tá tudo certo até agora? Ok? Para mim tá ótimo. Certo. Então, sim, a Larissa está pedindo um exemplo. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Como a Andréia não está conseguindo acompanhar o nosso chat, eu vou pedir para vocês ligarem o microfone quando vocês quiserem perguntar ou comentar ou sugerir, tá certo? Porque senão ela não acompanha. Eu vou dar exemplos. Lá na frente, quando eu ficar batendo mais nisso e a coisa ficar mais clara para vocês, eu vou trazer exemplos meus, tá certo? E vou junto com vocês mostrando como seria cada etapa, tá certo? Lá na frente eu vou construir com vocês o diagnóstico, a participação, como seria, e esse contexto de empirismo, tá certo? Legal, então, assim, André. Características, né? As características da pesquisação, né? Eita, fez muito barulho aí, gente. Uma das características da pesquisação, né? Ela precisa de um diagnóstico. A gente não pode chegar num campo e dizer assim, vou mexer nisso. Não, eu tenho que saber o que é que eu percebo quando eu chego lá e o que as pessoas que estão nesse contexto podem trazer para mim a título do que precisa ser reavaliado dentro daquela situação. Essa pesquisa ela precisa de participante, né? Nós todos precisamos participar. E ela é uma pesquisa eminentemente empírica e experimental, né? Assim, nós vamos fazer a pesquisa. E uma coisa interessante dessa pesquisa, que eu vou antecipar, mas... Só uma questão, Andréia, de novo. Então, isso aqui tem a ver, isso que a Andréia falou sobre experimental, sobre essa característica importante, tem a ver com aquilo que a Kátia e a Cris comentaram, né? Quer dizer, há um planejamento, há uma programação que pode se modificar porque eu estou experienciando, intervindo. Lembrem-se dessa expressão. Isso, né? Então, a pesquisação, ela precisa... Isso é fato, e isso que nos compõe dentro de uma pesquisação. Diagnóstico, eu vejo que tem um problema, né? Eu vou atrás de solucionar esse problema. Eu preciso ter participantes nessa pesquisa, pessoas contribuindo, né? E eu preciso ter movimento nela. Eu preciso provocar mudança, porque a partir do momento em que eu vivencio uma experiência, né, eu pratico um movimento, uma ação naquele contexto, eu provoco mudança. E ela precisa de mudança. Eu preciso entrar numa pesquisa, fazer uma pesquisação com isso na minha cabeça. Nós precisamos mudar isso. E o que nós vamos precisar mudar é o caminho que a gente vai trilhar para mudar, para conseguir o nosso objetivo. Ela é uma pesquisa técnica, né? Ela é uma pesquisa prática e emancipatória. E Levin disse que essa questão do emancipatório, ele é o principal objetivo da pesquisação, porque onde ele dá liberdade para o pesquisador, né? O pesquisador ele é livre para construir um caminho, para retornar o caminho, para trilhar outro caminho. Então, ele dá a possibilidade de inserir técnicas. Então, assim, a pesquisação, o foco principal dela é a tua liberdade em pesquisar. Né? Você pode construir a sua forma de fazer e nós vamos aceitar a sua forma de fazer. Não existe um modelo, um formato, né? Isso por hora nos angustia porque a gente gosta dessa coisa mais guiada, mas ao mesmo tempo é uma pesquisa que possibilita uma autonomia, né? Uma criatividade, né? E traz para nós essa possibilidade de criação. Né? De criação. Desse jeito, o caminho é dessa forma porque essa forma é única. Todos os espaços que a gente vai atuar na pesquisação, é um espaço único. Então, não tem uma forma. Existem características, existem coisas a serem pontuadas nessa pesquisa, como caminho, como regra, né? Que é o diagnóstico, ter participantes, ela ser empírica, né? Mas o resto, nós vamos construir, nós vamos elaborar. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Eu tenho tudo jóia, André. Certo, né? Eu tenho só uma
Pois pergunta, não. André, com Eu já licença. conheço a voz da Juliana. É da Lia. Vai, Lia, desculpa. Deixa eu perguntar. Assim, precisamos provocar uma mudança, né? Mas toda pesquisa ela tem a questão tempo. E que muitas vezes não, algumas vezes a intervenção é feita, mas a mudança ela tem o seu tempo, né? E aí eu fico pensando, Perfeito. Perfeito, se Lia. essa mudança não ocorre, né? E aí? Uhum. Lia, é o nosso desafio na pesquisação. Você vai ver lá no nosso último slide que ele fala que é um dos nossos maiores desafios a questão do tempo da intervenção, da resposta da intervenção, né? Mas o importante é que a gente elabore trabalhos e pesquisas aonde a gente possa conseguir um mínimo de mudança, né? Óbvio que a gente pode pensar numa mudança grande, né? Mas, assim, existem mudanças que, às vezes, num momento específico, com os participantes, você percebe que ali você já trouxe uma mudança de perspectiva, né, para aquele contexto, né? Então, o tempo é o desafio, né? Você vai perceber lá na frente que, de fato, esse é um dos desafios desse método, né? Bom, ele é um método intervencionista, dando ao pesquisador capacidade de testar a hipótese. Lembra que a gente falou isso lá no começo? E que alguém falou, né? E que se não der certo, então a gente testa outras hipóteses, né? Sobre o problema. E o objetivo maior é mudança no cenário real, gente. O objetivo maior é a mudança no cenário real. Eu vou dar um exemplo depois que eu ler esse segundo parágrafo, né? O pesquisador, desse modo, assume responsabilidade não somente de assistir os participantes envolvidos, isso é o nosso papel, né? Mas, sobretudo, na geração de conhecimento, como na aplicação do conhecimento. Eu estou lá, eu estou gerando conhecimento, eu estou lá, eu estou aplicando conhecimento. Eu estou recebendo conhecimento e esses conhecimentos eles estão se unindo para um objetivo comum. Né, que é a mudança naquele cenário. Né? Em 2009, 2010, aluna do 8º semestre da Unifor, eu fiz parte do programa PET Saúde Unifor, e na qual esse programa, não sei se ainda existe, ele nos colocavam em setores da saúde. Então, existe, André, existe sim. Né? Eu acho que até o Vitor é vinculado a um PET Saúde. Pronto, eu fui bolsista do PET, né, por 2 anos, e também fui bolsista de pesquisa. O PET já foi no final da minha vida acadêmica. E o que é que acontecia? Eu fui para a Regional 6, trabalhar no NASF. A gente sai enquanto aluno, que a gente é chamado de monitor, e vai para o campo, que a gente é acompanhado por um preceptor. Quem é o preceptor? No meu caso, era uma psicóloga que estava lá no NASF da Regional 6, esperando os alunos de várias áreas da saúde para acompanhar dentro do NASF. Bom, o que é que a André tinha que apresentar um projeto e uma intervenção. A André tinha que fazer uma intervenção, né? Então, a preceptora, né, ela disse, André, é o seguinte, eu já estava estagiando com dependência química, numa clínica de dependentes químicos, e ela disse, olha, André, eu penso que o teu trabalho na dependência química poderia se estender à escola que tem aqui atrás. Disse, muito me interessa. Por quê? Porque já tinha chegado demanda, olha como foi a construção do diagnóstico, já tinha chegado a demanda num posto de que crianças muito jovens já estavam manuseando droga, fazendo uso de maconha, enfim, né? Tinha essa notícia rondando. Fomos na escola e fomos conversar com a direção. A direção nos explanou que os alunos da 5ª, da 6ª e da 7ª série estavam se apropriando de drogas no campo, que tinha traficante na porta da escola e tal, que seria muito bom que a gente pensasse num trabalho para esse público, né? E aí, depois que saímos dessa reunião, com a direção, com a coordenação, com alguns professores, inclusive professor de português, que estava lá na reunião, nós fomos para a sala de aula. Então, nós fomos para a sala de aula e fomos conversar com os alunos, sentir o que é que esses alunos tinham e precisavam saber a respeito... estamos aqui a respeito
dessa questão da dependência química, né? Aí, junto com esses alunos, nós fomos elaborando. E para vocês verem como foi a nossa pesquisa, a gente teve que redefinir várias vezes. A priori, a gente ia fazer um grupo, primeiro com eles, depois ia fazer um grupo com os pais, e intervir nesse contexto de como os pais poderiam participar da vida dos filhos, e os filhos, né, entenderem melhor sobre a droga. No final, a gente redefiniu, por ideia de um aluno que ele desenhava muito bem, e ele tinha uma criatividade imensa. E no momento que a gente estava lá, falando o que a gente poderia fazer, esse aluno me mostrou um desenho de uma pessoa que tinha acabado de usar maconha, né? E aí eu achei aquilo fantástico, né? Aí um aluno disse assim, gostaria de desenhar também. Pronto, nos reunimos e disse assim, que tal a gente então pensar nesse contexto de trazer à escola, um movimento para a escola sobre a gente falar através dos desenhos? E aí nós juntamos duas séries, a princípio foram duas séries, né? Que eram os alunos que queriam, os alunos que precisavam querer participar, e eles começaram a fazer desenhos, né? Desenhos diversos. Até então a gente estava ali, o que é que nós vamos fazer com esses desenhos? A priori seria uma cartilha. Aí depois um sugeriu, fulano perguntou se poderia participar e pensou que a gente poderia colocar os desenhos na escola. E aí nós, puxa, que sacada boa, seria uma boa. Aí pegamos, redefinimos, né? Eu acho que seria interessante. Pensamos, né, em que mudança isso iria provocar. Pensamos nas séries iniciais, depois a gente já estava atingindo uma certa... a turma da tarde dessa escola, que agora eu não me recordo o nome. E aí começamos, na hora do intervalo, com a ajuda de vários, a botar esses desenhos, né? E aí a gente foi tipo uma visitação como se fosse um museu, né? E aí os alunos começaram a querer entender por que era aquele desenho, porque muitos desenhos não eram lógicos, né? Não era a cara da droga, mas levava a droga, né? Menina, esse trabalho foi tão rico de intervenção, né? E ele não foi um trabalho muito demorado, né? Assim, foi um trabalho rápido e que a gente percebeu o impacto da escola. É tanto que quando a gente só passava, se eu não estou enganada, 3 meses num PET. E quando a gente finalizou esse terceiro mês, que a gente foi, outro grupo foi para o NASF, eles queriam que outros grupos se interessassem por isso, mas teve gente que não se interessou e o projeto ficou só nisso, né? Nessa intervenção local. Então, qual foi a mudança que a gente trouxe, né, para esse contexto? A gente percebeu que os alunos passaram a ver, sabe aquelas carteiras de cigarro, né, que passavam a imagem ruim, né? Então eles passaram a ver que muitas vezes tinham desenhos bons e tinham desenhos ruins, né? Então eles diziam que poderia ser que a droga poderia ser bom para uns e poderia ser ruim para outros, né? Então eles passaram a pensar sobre a droga, eles passaram a entender que o uso de droga ele é prejudicial, mas não num contexto proibitivo, né? Mas num contexto do corpo, né, de como as pessoas ficam, porque tinham lá que fez um homem chorando, sangrando no choro, sabe? Então, assim, foi muito interessante a leitura que cada um teve, né? E aí a ideia seria a gente montar essa cartilha a priori e mudamos o foco, não montamos a cartilha pelo tempo que a gente tinha. Certo? Tudo ok? Entenderam como foi a minha intervenção? Andréia, eu coloquei aqui no chat. Excelente o exemplo. Melhor impossível. Minha gente, é o seguinte, hoje a gente está tendo um presente com essa aula da Andréia, viu? Não, professor. Então ficou claro, né? Como foi essa nossa intervenção, né? Lá na escola. Obrigada, viu, professor? Deu para entender a ideia, assim, de como a pesquisa funciona. Uhum, ótimo. Qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvida, né? Ela é uma pesquisa, gente, que ela agrega pensamento, pesquisa, ação e mudança das coisas. Por que pensamento? Porque tudo parte dessa questão da gente idealizar de como vai ser. A gente não pode chegar nua e crua num espaço, vazia, né, para construir algo. A gente tem que pensar como seria, como poderia ser, o que é que eu posso fazer, como é que eu devo agir, como é que eu devo receber, como é que eu devo repassar. Né? E essa é uma entrega da pesquisação, né? Ela se propõe
se propõe transpor a lacuna em teoria, pesquisa e prática, sabe? A pesquisação, ela é tudo isso junto, né? Não tem a hora que eu estou com teoria, não tem a hora que eu estou na pesquisa, ela é tudo. Quando a gente pensa que não, a gente está vendo a teoria na prática, a gente está fazendo pesquisas juntos na prática, né? Então, assim, ela é uma coisa que transpõe muros. A pesquisação André, transpõe muros. Oi. é a Juliana. Você Oi, Ju. falou da teoria. Como foi que a sua teoria entrou nessa ação? Porque eu vi que teve muita participação dos alunos, né? E aí, como Uhum. foi que a sua parte da psicologia, ou sei lá, o tema sobre o uso de drogas, que você já tinha um conhecimento, entrou aí Uhum. para poder Era ajudar? sim, Juliana, era eu e uma aluna da medicina, certo? E essa, por incrível que pareça, ela seguiu para psiquiatria, né? Hoje ela é psiquiatra. E nós começamos a dar sentido a essas interpretações, na verdade, né? Porque o objetivo da pesquisa era o problema é que existia um número grande de jovens já se inserindo na droga e que a leitura da droga era sempre aquela leitura faz mal, né? É uma coisa que não presta, quem usa ou usa é traficante, e tal e tal e tal. E eles passaram a dar sentido na droga de várias formas através do desenho. E eles atingiram outras pessoas que eu não conseguiria atingir. O participante atingiu. Por mais que eu fosse falar no meu contexto, dentro da psicologia, dentro da medicina, a gente não ia conseguir como os participantes conseguiram, gente. Essa é a grande sacada da pesquisação. É porque a gente detém um conhecimento, mas o participante detém um conhecimento tanto quanto nós, que é tão importante quanto nós. Andréia, assim, eu imagino, né, quando a Ju pergunta e você responde muito bem, Ju, que, por exemplo, quando ela e essa menina da medicina estavam lá na pesquisação, né, intervindo nesse contexto, elas já iam com alguns referenciais teóricos, por exemplo, André com referencial teórico da psicologia, com referencial teórico da adicção, não é, com o Isso. Já referencial teórico trabalhava da com isso. dependência. Não, eu Isso. sei, mas assim, quando você vai para essa realidade, Uhum. você vai também iluminada e articulando teoricamente, né? Então, assim, o que caracteriza a juventude, ou as juventudes, porque em termos teóricos hoje, a gente trabalha com juventude no plural, porque não há uma juventude, entende, Ju? Então, assim, elas já foram para lá, iluminadas por essa teoria, articulando, e ao final da pesquisa, ainda saíram com aquilo que a gente chama de categorias empíricas, não é? Quer dizer, elas interviram e depois sistematizaram esse trabalho, identificando que, para os jovens, não é? Essa representação, né, do uso de substâncias psicoativas, né, ou da iniciação do uso da maconha no contexto escolar, ela tem características X, Y, Z. Mas isso elas encontraram lá no campo e interviram muito bem, com a participação junto, né, Andréia? Pois Isso, é, isso. E essa Andréia, questão é a questão mesmo, porque. Oi. não, é Quem é? justamente o que tu colocou, a Conceição, justamente o que tu colocou Oi, aqui, Conceição. até em negrito. Tu falou, não possui passos claros a seguir, mas precisa ter o planejamento, atuação, observação e reflexão. Foi tudo que aconteceu nesse exemplo que você falou, né? Exatamente, né? A gente chegou com um problema, né? A gente nem sabia se a gente ia se aprofundar nesse problema, né? E aí a gente foi conversando com as pessoas participando. Olha a questão do participante, né? O participante dizendo, falando sobre o problema e juntos construímos uma mudança, né? Eu com o meu conhecimento, a Rafaela com o conhecimento dela na medicina e os participantes, a direção, né? Os alunos, né? Depois o convite dos alunos por mais gente da turma que quisesse participar. E isso, essas pessoas entrando, elas foram contribuindo e formando um caminho. O caminho ele foi formado, né, para a resolução desse problema por todos nós, né? Cada um atuando na sua área e aberto para acrescentar. Óbvio que a psicologia tinha lá sua contribuição, a medicina tinha lá sua contribuição, tá certo?
tá bom? E a vivência Importante, então, assim, deles, né? A vivência e deles a é muito vivência é importante. riquíssima. É. Riquíssima, né? Então, gente, tá claro que vocês não vão ter um formatozinho bonitinho, né? Você vai construindo dentro desses parâmetros. Você planeja, você atua, você observa, você reflete sobre sua ação. Você avalia sua atuação, né? Alguma coisa deu errada, recalcula. Volta para um novo planejamento, né? E atua em cima disso e sempre com o objetivo de amadurecer a pesquisa, porque ela é uma pesquisa emancipatória, ela é uma pesquisa livre para você descobrir o caminho. Né? Então, é importante ter revisão de dados, isso é extremamente importante, a gente terminar o encontro, a gente entender o que foi que aconteceu, né? Traçar muitas repetições, reavaliar, e a abertura para as novas direções. Eu acho que o sujeito que é rígido e muito fechado, ele tem muita dificuldade, ele quer entrar de um jeito e terminar de um jeito. Pois, a pesquisação, ela propõe flexibilidade. Ela propõe abertura para o novo, para novos caminhos, mesmo que seja angustiante, mas ela te dá a possibilidade de buscar o que de fato é real e o que de fato precisa para aquela pesquisa. Não é o que eu quero fazer, é o que está pedindo no cenário, é o que o real está pedindo para mim. Né? Não se trata de um processo linear de acumulação de informação, absolutamente. É totalmente entre subidas e descidas. Tem momentos que você está achando que está no caminho certo, depois você reavalia, viu que o caminho não era bem esse e vamos para outro. Essa minha experiência, eu cheguei de um jeito e saí de outro. Né? Então, nós fomos abrindo, flexibilizando o ambiente para a mudança dentro do contexto que era permitido para a nossa ação. Pelo tempo que a gente tinha, pela temática que a gente ia, o turno, nosso turno, tudo isso implicava. Era um turno da tarde, onde os alunos estavam sonolentos, muitos não tinham ido nem comer, né? Tudo isso interferia na nossa pesquisa. Né? A gente até levava lanche para a turma, né? Porque a gente percebia que dava um momento de sonolência e que a gente precisava motivar esses alunos para eles poderem participar mais, porque a participação dele era muito importante. A gente via como uma principal ferramenta para o nosso trabalho. Não só uma questão... Eles, sim, Andréia. A Ju está perguntando, e eu não tinha visto aqui nos slides, né? O que seria essa repetição? Né? A repetição é reavaliação e eu repetir o processo. Por exemplo, eu traço um diagnóstico e eu avalio o diagnóstico e eu repenso sobre esse diagnóstico. Eu sou crítica. Aquilo, por exemplo, eu até tinha comentado aqui nos comentários do chat, né, quando alguém perguntou assim, mas acho que foi a Cris, não sei exatamente, ou não sei, disse assim, bom, a gente intervém, mas se essa intervenção não for suficiente, aí eu até coloquei, a gente reavalia e intervém novamente, né, quando for possível, né, porque realmente pode ser que a mudança mais consolidada, ela se dê mais a longo prazo. Então, por exemplo, eu também me lembrei aqui, gente, que nas atividades, nas supervisionadas de estágio de vocês, em geral, quase sempre, para não dizer sempre, vocês realizam pesquisa-ação, porque vocês estão lá com o grupo, vocês vão intervir, vocês vão chegar a esse diagnóstico, não é aquele diagnóstico clínico fechado, não, é uma análise das circunstâncias no contexto, no locus no qual você está intervindo. Então, em geral, na supervisão de estágio, você, inclusive, propõe um projeto de intervenção. E outra coisa, professora, a nossa profissão, enquanto psicólogo, é verdadeiramente redefinir caminhos. Andréia, maravilha isso que você está dizendo. E é bom porque a sua prática, não é? Isso. Muito legal. Nós começamos um acompanhamento e... em 3 sessões depois, a gente redefine caminhos, porque mais coisas vão chegando. Então, essa é uma abertura. Gente, se abram, se permitam enfrentar o desconhecido, né? Com vontade de conhecer, com vontade de entender, né? Com vontade de fazer
fazer mudança naquele desconhecido, né? Então, assim, não se prendam a quando as coisas dão errado e aí, né, parar ou pensar em fazer. Não, insistam. A gente não pode desistir, né? Na pesquisação, o nosso ganho é a mudança, né? E o cálculo que a gente faz da mudança, se ela é pequena ou se ela é grande, isso é tão relativo. Tem coisas que são pequenas que a gente intervém, termina um trabalho e não foi aquilo que a gente queria por conta do tempo, mas a gente interviu outras coisas e isso vai ficar para o nosso relatório. A gente vai enxergar outras mudanças, né, pequenas, mas que houveram mudanças, né? Principalmente quando o Vitor, acho que foi o Vitor, foi outro aí, perguntou essa questão do tempo, né? Então, a gente vai tentar, e principalmente se a gente tiver tempo, a gente insiste. Se a gente não tiver tempo, a gente vê o que foi que a gente conquistou naquela pesquisa. A gente tem que provocar mudança. De alguma forma, ela precisa existir, né? A Ei, mudança Andréia, os comentários aqui que você não está vendo, aprendi muito hoje com a Andréia, né? Excelente aula sobre pesquisação. Eu coloquei assim, tão lindo isso que a Andréia falou, né, da experiência clínica, de intervenção, de pesquisação. Realmente, eu acho que o psicólogo, né? Ai, que lindo, Conceição disse assim, acho que encontrei meu campo de pesquisa. Ai, que maravilha. Conceição, Muito estamos legal, juntas. muito legal. Né? Realmente, já pensem aí na pesquisa de vocês, né? E o psicólogo, né, gente, é isso mesmo, é permanentemente com pesquisação. Olha, a Ju também está colocando assim, ó. Ai, Andréia, disse que essa pesquisa... Eu não ouvi a professora. Alguém lê para mim? Eu tirei, olha, André, a Juliana colocou assim, que você trouxe esse encantamento, né, a pesquisação, seu interesse por essa metodologia, a sua prática, a experiência. Né? Muito obrigada, gente. Estamos juntas, né? E vamos que tem mais exemplos, tem mais coisas para clarear, e contribuam, né? Assim, no sentido de perguntar, né? E se eu souber, vai dar certo, né? Então, ela é uma pesquisa dinâmica, havendo uma interação entre pesquisa, ação, participação e avaliação. Olha aí, gente, a gente se avaliando o tempo inteiro, né? A gente se avalia o tempo inteiro na nossa participação, se a gente está conduzindo bem, se as pessoas estão conseguindo participar, se eu estou conseguindo ouvir o que de fato a queixa existe, né? O que de fato ela pede para mim, se a gente está criando ferramentas, questionários apropriados. Então, é o tempo inteiro se avaliando. E isso, quando a gente se avalia, a gente fica melhor. Quanto mais a gente critica, quanto mais a gente olha para o nosso trabalho e diz preciso melhorar, mais a gente melhora, mais a gente contribui positivamente para o ambiente, né? A participação do pesquisador, ela é ativa e integral. Vocês entenderam, né? A gente vai, faz, acontece, está lá, a gente está e a gente está ativamente atuando, né? A relação do pesquisador e do pesquisado é diferente em teoria, método e prática. Entra naquilo que acho que foi Cris, né? Que falou sobre essa questão que perguntou como seria o trabalho do psicólogo, né? Então, o psicólogo, ele tem seu conhecimento, diferente, né, do pesquisado, mas ali a gente está construindo, então há trocas, né? Eu tenho esse entendimento, que eu me aproprio de uma teoria, né? Eu tenho essa proposta de praticar, de dar um sentido para aquilo, mas eu também acolho o que vem do outro, né? Embora seja associada aos métodos qualitativos, a pesquisação ela não está presa a técnicas. Como eu lhe disse, se você quiser traçar um caminho, elaborar uma técnica, fique à vontade. Viu que se aplica uma técnica nesse ambiente, ela fica bacana, é um questionário, é uma anamnese que eu preciso mudar, o que é que eu preciso? Tem uma pergunta aqui que não cabe, que fulano criou e eu preciso remodelar porque não cabe para esse campo, né? Então, isso constrói o nosso, vamos dizer assim, o nosso questionário, caso a gente vá aplicar um questionário, né? Se for um ambiente onde a gente queira saber das pessoas através de... Se for numa empresa, né? Que a gente quer saber qual é o nível de satisfação, porque existem muitas pessoas que estão faltando, ou um desencontro. Então, eu vou ali querer saber, então as perguntas são específicas para a empresa, né? Bom, para exemplificar onde
quem ou onde pode fazer a pesquisação. Gente, todo mundo pode fazer pesquisação, em todos os lugares possibilita a pesquisação, desde que esteja gente e que você provoque mudança. Tá claro isso? Foi uma pesquisa que tenha gente, que precisa de participante e que provoque mudança, você está lá fazendo. Tá, excelente. E outra coisa, deixa eu dizer aqui, ó. Vou dar um exemplo para me remeter aqui ao nosso trabalho lá. Por exemplo, Andréa não poderia dar uma aula sobre pesquisação, gente, sem citar Richardson, que ela está citando aqui, tá? Porque Richardson é uma referência importantíssima em pesquisação. Como, por exemplo, a gente viu que em estudo de caso tem o IN, tem outros, mas Richardson em pesquisação, certo? Isso. E outra coisa, o próprio Richardson é um autor antigo, né? Que essa referência é de 2000, mas quando a gente fala de autor referência, clássico, não importa né? o tempo. É clássico. Então, a gente precisa buscar pesquisas atualizadas, 2018, 2019, 20, mas pessoas que falam da teoria, que se apropriam da teoria e que levantaram essa teoria, elas precisam ser colocadas, como a história do Freud, Foucault, enfim, né? Que a gente vai buscar os anos, porque eles não podem deixar de existir na pesquisa, né? Bom, esse método possibilita pequenas e grandes empresas, né? Pequenas empresas podem fazer, grandes empresas podem fazer pesquisas dessa forma. Ele permite pesquisas em escolas pequenas, afastadas de centros urbanos, como grandes empresas, né? Possibilita o professor individual que trabalha em uma sala de aula para produzir determinada mudança ou melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Olha, dentro de uma sala de aula, né? Ela pode ser aplicada. Ela permite grupos de pessoas que trabalhem assessoradas ou não por um pesquisador externo. Então, às vezes eu posso criar uma pesquisa aqui que alguém de fora, como foi o caso, pode ser um professor que é do ambiente da escola, como a Andréa, que é de fora, entrou na escola. Então, pode ser pessoas de fora, como pode ser... Ela existe, ela permite essa pesquisa. Como também um professor ou professores que trabalham com um pesquisador ou equipe de pesquisas em um relacionamento permanente. Como a próprio PET Saúde. O PET Saúde, ele é um trabalho de pesquisa e participação na comunidade, né? Então, é a Universidade de Fortaleza junto ao SUS, rede pública atuando, tá certo? Tudo bem por aqui? Tá. Bom, ótimo, Andréa. Agora, letrinha miúda, vamos lá, vai dar certo. Os critérios distintivos da pesquisação, né? Ela é uma pesquisa, ela é educativa, né? Se propõe a traçar mudanças no pensar, né? Se propõe a educar as pessoas que estão voltadas para desenvolver sua capacidade de investigação, tanto no individual quanto no coletivo. Então, gente, pense no contexto educativo, né? Fazer mudança é provocar mudança no pensar, né? Na forma de ver. No professor, quando ele fala do ensino-aprendizagem, ele está propondo pensar em novas formas de ensinar, ele está escutando o aluno se aquela forma, aquele método que ele está ensinando é de fato efetivo, ele pode propor uma dança para passar um determinado recado. Então, ali é uma forma de apreender conhecimento e passar conhecimento. Né? Lida com indivíduos enquanto membros de grupos sociais, que pode ser selecionado pelo pesquisador ou ser autosselecionado, como o próprio professor. Ele mesmo disse que ia fazer a pesquisa dele. Né? Pode ser de grupos fechados ou abertos, vocês sabem o que é grupo fechado aberto, por exemplo, grupo aberto, eu posso dizer para vocês que é o NA, os Narcóticos Anônimos. Ele é um grupo aberto, pessoas entram, né? Não tem... E grupos fechados, a gente pode dizer que pode ser um grupo de formação, onde tem os módulos e que ali eu só posso, eu entro no começo e não posso mais sair ou não pode mais entrar ninguém. Então, grupos fechados e abertos, essa pesquisa permite tanto fazer grupos fechados como grupos abertos. No meu caso, na escola, o grupo era aberto, tá certo? O grupo, as pessoas, a priori a gente fez com o grupo, eram 3 séries da tarde. E aí esse aluno disse, mas tem mais gente que gostou, que se interessou, então vamos abrir o grupo para mais pessoas. Até porque quem estava nesse grupo também não queria participar. Existiam pessoas que não queriam participar. Então, a gente abriu o formato do grupo e fez com que as pessoas entrassem para contribuir, né?
Podendo entrar no grupo, mesmo que tenha iniciado. Bom, é focada no problema ligado à vida real, algo que viabilize mudança. Gente, isso é todo o tempo batendo na cabeça de vocês. Problema da vida real que viabilize mudança, educação, psicoeducação, um reentendimento daquilo que está sendo colocado, né? Uma leitura, né? Pede intervenção de mudança. Mudança sempre precisa existir, né? Ele busca sempre o aperfeiçoamento. Essa é a nossa perseguição, né? A gente tem que sempre melhorar, a gente tem que sempre saber avaliar esse trabalho. Se a gente está conseguindo chegar nesse objetivo, a gente tem que ser sempre crítico, a gente tem sempre que melhorar, né? E esse aperfeiçoamento é nosso e do grupo, é o grupo contribuindo. Toda vida que a gente contribui, a gente muda o grupo muda, a gente muda, né? Então, esse aperfeiçoamento, ele nos dá capacidade de não querer controlar, a gente não precisa controlar, a gente não pode ser controlador, a gente tem que ser membro do grupo, né? E o grupo, ele precisa ser mutante, ele precisa, vai trazendo e a gente vai vivendo essa experiência da mudança, né? Tem um processo cíclico, isso é importante, isso vocês vão estar sempre pesquisando, agindo, avaliando, pesquisando, agindo, avaliando, pesquisando, agindo e avaliando, né? Eles estão, né? As avaliações elas estão interligadas, os componentes podem assumir um controle em momentos diferentes, né? Então, assim, em alguns momentos nós vamos focar na pesquisa e vamos ver como é que a gente fica, foca, e daqui a pouco a gente já está focando na ação, mas ninguém esqueceu a pesquisa, a gente é um foco, um direcionamento. Assume um pouco o protagonismo, mas isso não quer dizer que a gente está esquecendo os outros, porque é uma pesquisa que ela fica o tempo inteiro girando, Os envolvidos estão buscando um objetivo em comum, a mudança. Todo mundo ali quer propor uma mudança, educativa, psicoeducativa, enfim. Tudo bem com vocês? Agora sobre Tudo os ótimo. pesquisadores. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Foi a Ju? Só o professor pode fazer isso? Tive que sair e pedir explicação. Não. Só o professor? Não, todos podem fazer pesquisação. É por conta do exemplo do slide anterior, que fala do professor. Aí eu saí, aí quando eu voltei, aí... Tá. Não. Ela deu o exemplo da psicologia também, né, Ju? E assim, vocês viram que nesse slide que está aqui, né, quando ela fala dos critérios distintivos, né, vocês vão ver que tem algumas coisas em negrito, e uma delas é a intervenção. E assim, a pesquisa, né? O participante ele pode trazer o problema, né? Ele inclusive deve trazer o problema, né? Então assim, no caso do professor foi porque ele viu que era o problema na sala de aula dele, mas poderia ser que a diretora pudesse propor isso para o professor, ou o aluno dizer para o professor, não estou gostando da sua dinâmica de aula, não estou conseguindo aprender nada, e a partir dali a gente começar uma pesquisação. Pensar em pesquisação e pensar numa mudança, entende? Vamos pensar numa mudança para melhorar. Me veio na cabeça, assim, eu não sei se isso é viável, mas uma pessoa que ela não é pesquisador, ela trabalha numa empresa e ela vê que precisa de uma mudança, ela poderia fazer isso mesmo sem ser um pesquisador? Pode sim, Ju, pode sim. Pode. Ela vai se tornar um pesquisador naquele momento. Entendi. Né? E ela tem conhecimento daquela empresa, né? Que ela pode aplicar dentro daquela empresa. Né? Isso é perfeitamente. Né? Isso não é só de academia. A pesquisação não está só dentro da academia, não. A pesquisação ela está em nós, né? Nossos trabalhos com o objetivo de mudança, mas não vai deixar de ter o rigor de você conhecer uma teoria, né? Você vai precisar aprender, ter um conhecimento sobre a coisa. Você não pode chegar aleatório, né? Bom, os pesquisadores, por nada. Os pesquisadores, eles devem ter 3 critérios para estabelecer essa confiabilidade e o rigor da pesquisa, porque a pesquisação não é uma coisa que toca uma banda aí que vamos tocar e vamos seguir, não. Ela tem rigor, ela é ciência, certo? Então, a confiabilidade, ela é muito importante, né? E o rigor também, ele é muito importante para a estrutura, para a credibilidade, né? Então, a credibilidade se adquire pelo engajamento duradouro com os participantes,
passando dados e informações onde os participantes podem averiguar a precisão da informação e criando espaço para reflexão de pares. Gente, olha que coisa interessante, né? Eu sou psicóloga, vou para um lugar, tenho um conhecimento e guardo todo o conhecimento para mim, só eu sei. Não é uma pesquisa que vai ter um bom funcionamento, né? Essa credibilidade de compartilhar informações, né, com os membros, né, ela vai fazer com que os outros acreditem nessa pesquisa. Então, se eu sou centralizadora, já tenho que trabalhar isso, porque essa centralidade não vai me dar condição de fazer uma boa pesquisa, das pessoas acreditarem nesse meu trabalho. Eu tenho que levar conhecimento, eu tenho que participar dessa pesquisa, né? E também receber dos outros, passar informação, né? Transparência. Quando as decisões são tomadas em relação aos outros contextos que podem ser aplicados. A descrição detalhada permite identificar outros contextos e ambientes em que a pesquisa pode ser aplicada. Começamos a estar na escola, aí a escola começou a me trazer, aquele ambiente já não dava mais para ser aplicado, não estava conseguindo dentro daquele ambiente, eu precisava de mais séries, porque os alunos que eu tinha selecionado não queriam, por hora outros queriam, então vamos transferir. Vamos buscar outros ambientes, vamos buscar outras formas de trabalhar, né? Remodelar isso, e que eu não posso entender que do jeito que eu queria é possível, mas vai ser possível de outro jeito, né? Contabilidade, fornecimento e descrição clara de como os dados coletados foram coletados e analisados. Gente, essa é a parte já final do trabalho, quando a gente vai finalizar, né? Assim, e lá na escola, quando a gente finalizou o trabalho, assim, muito menos que nós, a escola, ela trouxe os ganhos dos dados, né? Assim, ela trouxe os ganhos dos alunos que se interessaram por arte, né, eles pensaram até em criar no semestre seguinte rodas para a arte, né, e não só arte ligada à dependência química, ao uso de drogas, mas outros tipos de artes, as emoções, né? Então, essa coleta de dados, né, era vivenciado. Ali a gente anotava os ganhos e a escola viu que isso reverberou, né, que isso depois a turma pensou em continuar, não sei se continuou, mas pensou em continuar. Então, é importante dar esses dados de como a gente chegou, de como estava e de como nós estamos finalizando, né? Quando disse, né? E se eu não conseguir, eu vou mostrar o que eu consegui, né? As mudanças, eu vou mostrar, inclusive, as dificuldades que eu tive, né? Por que eu tive que redefinir rotas, né? Por que as pessoas tiveram dificuldades de participar dessa mudança. Eu também preciso me avaliar enquanto membro desse grupo. Será que eu fui uma pessoa que eu conduzi bem? Será que eu poderia ter feito melhor? Isso é um movimento rico nosso, né, de crescimento para mudança, tanto nosso quanto do grupo. Né? Então, a gente já está finalizando, tá? A pesquisação possui uma rotina que sugere 3 ações principais. Então, não tem regras, mas pode ter uma rotina. Tá certo, gente? Não tem um jeito, mas pode ser uma forma, essa daqui. Você entra, você observa, você reúne informações, contribui com cenários reais, né? Você pensa para explorar, analisar, interpretar os fatos, né? E você age construindo avaliação e ações, né? Bom, essas são as fases que eu gostaria de trazer como outro exemplo, né? A fase que a gente pode considerar como uma fase da pesquisação. A fase da pesquisação, a primeira é a fase exploratória. É o momento em que fazemos um diagnóstico. Aqui se aplica o objetivo da pesquisa e como ela vai ser feita e quem são os autores, né? Eu gostaria vamos pensar num grupo de narcóticos anônimos, certo? O grupo de narcóticos anônimos, ele é aberto, certo? Para os membros. E vamos imaginar que eles estão com um problema de não adesão. Que tem grupos de narcóticos anônimos do Meirelles, que da Washington Soares, as pessoas não conseguem ficar. Elas chegam, vão naquele dia e depois elas não retornam mais. Por que está acontecendo, né? Então, vamos imaginar que essa inquietação surgiu de dentro do grupo, né? E aí a gente começa a pensar, né, nas hipóteses, né? Sim, por que as pessoas não estão ficando? Como é que é estabelecido o vínculo desse participante
e dessas pessoas que estão dentro do grupo há mais tempo, né? Como é que surge a questão do apadrinhamento? Vocês sabem que nos Narcóticos Anônimos existe uma pessoa lá que já está lá recuperada há muito tempo, e quem chega apadrinha quem está chegando. Como é que está o entusiasmo desse apadrinhamento, dessa pessoa que vai apadrinhar quem está chegando, né? Quais são os horários que esse estabelecimento funciona? É conveniente esse horário, né? Como é que está o clima dentro do ambiente? É um clima mais de harmonização? É um clima mais de alfinetadas? É um espaço que eu posso considerar um ambiente agradável, ventilado? É um espaço barulhento? Quais são? Então, assim, eu vou atrás de saber o que é que pode estar gerando essa evasão desses participantes dentro desse Narcóticos Anônimos, já que o NA lá da Aldeota está superlotado e o da Washington Soares não está. A gente vai atrás disso, né? Então, aí a fase principal é o planejamento, definição, hipótese. Vamos lá, será que essas pessoas estão recebendo bem? Será que os textos falados são falados em linguagens adequadas, né? Aí, nessa fase, a gente define quem vai planejar a nossa pesquisa. Por exemplo, nós estamos num grupo, fulano, tu fica com tal coisa, tu fica com tal coisa, eu vou me responsabilizar por isso, e nosso grupo vai tentar, e a gente vai traçar essa coordenação do grupo, né? Por exemplo, teve um menino lá na escola que ele ficou encarregado de chamar os demais, né? Então, ele teve essa função de trazer pessoas para o grupo, de divulgar o grupo, de dizer como é que funcionava. Então, ele teve esse papel, já que ele tinha mais abertura com a turma, né? Bom, a centralização das informações é a fase que a gente faz avaliações, a gente interpreta, soluciona e divulga os resultados. Aqui são feitas pesquisas, questionários, que vão expor reclamações e sugestões. Por exemplo, eu posso, no Narcóticos Anônimos, querer saber de uma pessoa que acabou de entrar, como foi que ele se sentiu nesse primeiro encontro, né? Já que ele vem com um problema grande com droga, e eu posso querer saber dele, né? Ele pode dar sugestões, ele pode trazer sugestões, como ele pode fazer críticas, né? Isso é avaliado. A fase da ação, que mostra os objetivos alcançados, isso é importante, né? Implementação de plano piloto, né? Apresentação de propostas a serem negociadas, né? E, por fim, a fase de avaliação. Lembrando que eu posso estar avaliando, depois eu vou agir, depois eu vou explorar, entendeu? Não tem uma regra, eu posso ir, descer, subir, eu posso fazer o tempo inteiro a avaliação do meu trabalho. Saber as consequências da pesquisa, no caso da avaliação, resultados a médio e longo prazo, capacidade de organização e continuidade do projeto. Como, por exemplo, o meu da escola, eu não pude dar continuidade no projeto, nem a turma foi depois não quis, não tinha interesse em trabalhar com dependência química na escola, né? Enfim, essa é a parte, as fases, né? E aí a gente entra nos desafios da pesquisa, que é o tempo de aplicar a pesquisa, realmente às vezes isso dificulta muito para a gente. Não tem um manual, gente, é uma angústia, né? Porque a gente não tem como vai fazer, a gente vai fazendo, lembrando que a gente faz o diagnóstico, lembrando que a gente precisa de participantes, lembrando que a gente precisa intervir, lembrando que a gente precisa fazer mudança. Mas e como a gente vai fazer? Não tem um manualzinho, né? A principal tarefa dos pesquisadores e dos co-pesquisadores e dos participantes é desenvolver de modo consensual, de documentar os ciclos de ação e de reflexão que eles produziram. Então, ele lhe dá essa abertura. Ela não é uma pesquisa emancipatória, ela é livre, mas você vai dizer como foi que você fez, né? Eu comecei dessa forma, a partir daqui eu avaliei isso, por isso que avaliar sempre depois dentro do trabalho, fazer uma avaliação, é importante para você saber como foi que você fez e passar o método que você fez, que é legítimo, não foi encontrado em canto nenhum, você que criou esse método. Tudo bem, gente? Não deixei nem vocês falarem. Tudo ótimo, Andréia, tá excelente. Só os comentários aqui elogiosos. A Conceição dizendo que não vê a hora de começar uma pesquisa com você, não é? Eu coloquei que a gente aprendeu muito sobre pesquisação, não é? Então, assim, você está de parabéns e eu queria agradecer mesmo a sua excelente contribuição, porque além de você trazer o conceito,
você trouxe exemplos desse processo com a tua experiência. Então, foi excelente. Nem parece, né, que foi a primeira aula online. Você está maravilhosa. Ai, gente, muito obrigada. Eu tentei, né, dar o melhor. Eu sempre procuro dar o melhor. A gente sabe que a gente falha, mas aqui tem o meu melhor, né? E eu estou aqui, sou grata por vocês terem me escutado, né? E ter ficado comigo até agora. Sou muito E é grata isso, está por todo isso. mundo agradecendo aqui, ó, Andréia, no chat, né? Muito Dizendo legal. que foi realmente excelente. Muito obrigada. Vou grudar em ti, viu, Andréia? André, você ouviu a Gruda. Conceição? Ouvi. Eu vou Gruda, grudar Conceição. Estamos juntas. tanto essa pesquisa como a parte das drogas me interessa muito, então eu vou grudar em você. André, tanto Ótimo. elogio, eu queria que você visse. Só parabéns, os exemplos maravilhosos, né? Tira da apresentação que Tira aí da ela pode apresentação para talvez você ver, ver. Andréia. Que aí depois Deixa você eu vai ver. disponibilizar para a gente. Tá. Eu vou Deixa eu parar a assistir gravação aqui. também. Tá. Pronto.